Dentista tem que vender. E se essa frase te deixou incomodado, inconformado, desconfortável, eu acredito que essa aula, que esse vídeo seja exatamente para você. Porque entender isso que eu vou passar, isso que eu vou comentar hoje, pode ser uma coisa que está te travando e que vai fazer você dar uma virada de chave na sua vida. Então senta aí, pega uma pipoca, um copo d'água, porque você tem que se hidratar e vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Kleber, eu vivo de cirurgia, tenho um canal no YouTube, Instagram, onde eu dou dicas para você, dentista, não apenas cirurgião, para que você consiga evoluir. São coisas que eu passei sofrendo, que eu passo para vocês de uma maneira mais simplificada e mais amigável possível. Às vezes eu dou um puxão de orelha e não sei anestesia, mas é que para você entenda, para que eu consiga tornar o caminho que você vai trilhar um pouquinho mais fácil. Então, fica aqui no canal, você que caiu de paraquedas, fica aqui com a gente que o nosso conteúdo é único e exclusivamente para você que quer evoluir. Eu mesmo quero sempre evoluir, por isso que eu faço isso, que eu converso, que eu ajudo, que eu aprendo com vocês, tanto com a galera do Instagram que me manda mensagem, me pergunta as coisas, quanto com os alunos, meus estagiários. Então fica aqui comigo, assiste essa aula que eu acho que vai ser de grande valia para cada um de vocês aí. O tema de hoje, galera, é um pouquinho uma quebra de paradigmas, né? Porque até mesmo para mim que muito tempo via isso com maus olhos, e enquanto eu não absorvi as informações, eu não vi o quão importante era esse tema, o quão importante era vendas na minha vida, eu não consegui romper certas barreiras, né? Enquanto eu estava ali no operacional, só operando, fazendo várias e várias cirurgias no dia, o dinheiro entrando conforme o que eu conseguia gerar, eu não via a importância da venda, né? Mas só que mesmo sem perceber eu estava me vendendo ali no automático. Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro eu quero começar quebrando um pouco esse paradigma, né? Porque aqui no Brasil o vendedor, né, ele sofre esse tipo de preconceito. Como por exemplo, porra, lá vem um vendedor, porra, olha o papo de vendedor que o cara tem, entendeu? Como se isso fosse algo extremamente ruim. Mas se você for parar para pensar, tá todo mundo 24 horas se vendendo. No consultório, você dentista, você está se vendendo para ver se você fecha um tratamento. Ah, mas eu não faço orçamento. Mas você está se vendendo de acordo com a sua postura, de acordo com a sua conversa, de acordo com o seu procedimento. Então, a sua postura, a sua fala, o seu jeito de trabalhar é um tipo de venda inconsciente que você não está conseguindo enxergar, mas que está acontecendo ali 24 horas. Então nós nos vendemos 24 horas e se você não parar para prestar atenção nessas pequenas vendas que você está fazendo, até mesmo no automático, e coisas que quebram essa sua venda, você não vai conseguir evoluir, né? Porque fulano que é bom de conversa, se vende, tem mais pacientes que eu, que tem uma prática melhor do que a dele, e eu não tenho aquela quantidade de paciente que ele tem, entende? Então, às vezes o cara que sabe se posicionar, sabe se vender, fatura muito mais do cara que só tem a prática, né? O cara, fulano tira o CIS em 15 minutos, mas ele é sem educação, então ele não está vendendo a educação, né? Ele não tem uma postura de profissional, ele não passa confiança pro paciente dele, então ele está se vendendo da maneira errada. Então é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção, essa quebra de paradigma de que vender é ruim. Não, vender é maravilhoso. A gente faz isso no automático sem perceber, e não é no papo de vendedor, é no automático mesmo. Você está se vendendo no consultório, você está se vendendo para o seu chefe, você está se vendendo para o seu paciente, e isso não é ruim, tá? Tira isso da cabeça de vocês, que venda é uma coisa ruim, venda é uma coisa boa, é uma coisa que acontece 24 horas no dia, certo? Dando continuidade no nosso papo, eu tô rindo porque o que eu mais escuto é a galera falando pra mim: porra, Kleber, mas você odeia a faculdade, não é mesmo? Não, não é isso. É porque de vez em quando eu acabo atacando a faculdade porque ela deixa a desejar em alguns aspectos. E algum desses aspectos é justamente essa parte da venda. A minha faculdade, a faculdade de todos os meus amigos que eu conheço, nenhum ensinou postura, ensinou como conversar com o paciente, ensinou como vender procedimento. Não, unicamente nos ensinaram que para fazer restauração você tem que tirar a cárie,
colocar o ácido, colocar o primer, reabilitar o paciente, checar a oclusão, tapa na bunda do paciente e vai embora. Só que, cara, como é que esse paciente chega na minha cadeira? Como é que esse paciente ele vai adquirir uma confiança em mim para me fazer esse procedimento? Da onde que esse paciente está vindo? Ele está fazendo algum marketing, alguma coisa? Entendeu? Porque eu costumo atacar a faculdade que te deixa Deus dará, te ensina a técnica de dar um tapa na sua bunda e tchau, obrigado, você se vira no mercado, sabe? Uma coisa que eu acho bacana na nossa profissão, bacana e ruim, né? A galera tá falando que tá saturada, tem muito dentista, realmente tem, só que você, por exemplo, que tá aqui assistindo esse vídeo procurando melhorar, acredito que você pode até ser um dentista mediano, mas que tá um dentista mediano que tá subindo, porque os nossos concorrentes, a galera que está competindo com a gente nesse mercado saturado, eles são de mediano para baixo. Então, quem procura melhorar, mesmo com o mercado saturado, procura fazer coisas que vão te ajudar a te agregar valor, se destaca e vai lá para frente, tá? Então, esse seria o meu ataque à faculdade por não ensinar coisas de como você sobreviver no mercado, por exemplo. Essa é a minha briga com a faculdade. A técnica, beleza, nos ensinam bem, a gente faz a prova, aprende a passar e é isso. Só que, e depois? E o que você vai fazer para continuar, para se virar na sua carreira, certo? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que procurar um auxílio maior, um mentor, vídeos no YouTube, coisas que te ensinam a evoluir como pessoas, né? Então, esse é o meu apelo contra a faculdade nessa parte. E sabe qual que é a verdade clínica, a verdade na real ali, quando você cai para o procedimento clínico? A verdade é que como você está se vendendo o tempo todo, o seu paciente já decide se vai fazer o procedimento com você ou não naquela primeira olhada. Ele vai olhar para você, vai olhar para o seu consultório, vai olhar como você tem postura, como você está se vestindo. Na primeira olhada, na clínica, ele já vai identificar se ele vai comprar aquele procedimento de você ou não, se ele vai confiar em você ou não. A confiança, galera, ela é uma coisa muito importante. Eu posto vídeos, dou conselhos, comprovando para vocês que um paciente que confia 100% em você, por exemplo, na hora de cirurgia, torna a sua cirurgia 90% mais fácil. Independente da posição do dente, um paciente que está colaborativo, que está te ajudando, que tem confiança em você, você vai conseguir exercer um resultado, exercer uma odontologia muito melhor do que se ele tivesse ali com aquela pequena suspeita. Então a realidade da clínica é essa, quando você vai na clínica é isso, você tem que se vender o tempo todo, você tem que se vender na sua maneira de falar, você tem que se vender na sua organização, você tem que se vender, o seu procedimento é o único, o último a ser vendido é o seu procedimento. Primeiro aqui, ó, postura, conversa, passar confiança para o paciente. Então, essa seria com certeza a realidade mais importante quando você cai no consultório, tá? Aprenda a se vender o tempo todo. Agora, doutores, qual que é o erro que eu costumo enxergar, né, na galera que é recém-formado? Você que é recém-formado, por que eu consigo enxergar esse erro? Porque como eu ajudo muita gente, a galera costuma me mandar muita mensagem fazendo perguntas e até mesmo foi um erro que eu tive ali no meu começo. Eu espero que vocês, se estão cometendo, corrijam isso o mais rápido possível, tá? Às vezes o recém-formado, ele sai ali procurando focar apenas em técnica, mas o cara mal conversa, tem vergonha do paciente, você pede para chamar lá na recepção, traz o paciente para mim, fulano, não traz, e ele fica muito calado, ele não tem uma postura. Então esse seria a primeira coisa, né, além da técnica que esse recém-formado ele tem que fazer. Você tem que ter postura, você trabalha com pessoas, você é ruim de falar, né? Porque é ruim de entrar na cabeça de quem acha estranho, mas na minha cabeça que já acostumei, eu já sei que não é ruim, que você tem que ser vendedor. Você tem que ser vendedor. Para você ser vendedor, você tem que passar confiança. Para você passar confiança, você tem que sentir confiança em você mesmo primeiro, que a gente resolve esses problemas internamente primeiro. E depois você vai conseguir transmitir a confiança para o seu paciente na sua fala, na sua postura, em tudo que você tem que fazer. Então, o erro do recém-formado, às vezes, é procurar muitos cursos. Pô, vou fazer um curso aqui com fulano de facetas em resina, vou fazer um curso aqui com outro de clareamento, aí você vai fazendo curso, e uma coisa que vocês não percebem é que quanto mais curso vocês fazem, mais
aperfeiçoamento, mais inseguro acaba que vocês ficam, né? Porque às vezes o professor te passa um caso ali, você faz, aí chega no seu consultório, você não sabe como que faz, aí você fica Deus dará, e você tá sozinho, a sua insegurança só vai aumentando e acaba que aqueles cursos que você fez, todo aquele aprendizado que você fez ficou ali no cantinho de lado. Então, esse seria basicamente o erro do recém-formado, focar só em técnica. Às vezes é interessante você, meu amigo, fazer o seguinte: formei, vou atender, vou treinar a técnica, vou treinar a minha abordagem ao meu paciente, vou melhorar a minha postura. Eu já postei um vídeo para vocês aqui sobre o Pretend to Be. Então, por que vocês não fingem ser algum dentista de sucesso, até que no final você está fazendo tão automático, você treinou tanto o seu cérebro que acaba que você executa exatamente como dentista de sucesso e acaba que você não vê, né? Você evolui tanto que você nem percebe e só vai tocando até você se tornar. Então, um vídeo muito importante que eu achei legal de gravar foi o Pretend to Be, que foi uma coisa que agregou ali na minha vida, essa parte do Pretend to Be, sabe? Ah, Kleber, então beleza, me dá um exemplo prático como é que você vende um tratamento. Claro, primeiro de tudo, vestimenta. Você tem que, não estou falando que você tem que ter roupa de marca, você tem que estar com a roupa passada, você tem que estar com um cheiro agradável, você tem que estar provavelmente com o cabelo mais bem tratado, alguma coisa que não foge tanto do padrão ali, porque para o cara confiar em você, a primeira coisa é a imagem. Ele vai chegar, vai bater o olho e falar, putz, esse daqui é o doutor, não vai dar para me estar fazendo com ele, entendeu? Então, para você começar o seu atendimento, começa a trabalhar, por exemplo, homens, camisa social, uma coisinha que impacta ali visualmente, para que você consiga conquistar antes mesmo de abrir a boca. Outra coisa que seria uma técnica de venda bacana, você vai chegar, o seu paciente vai sentar na sua cadeira, você não vai pôr ele direto na cadeira do dentista, eu vou te explicar para vocês já já o porquê. Senta ele na cadeira e primeiro de tudo, é o que eu passo para os meus dentistas no meu consultório, vamos escutar o problema do paciente, vamos escutar o que o paciente tem a falar. Bom dia, seu João, tudo bem com o senhor? Seu João, o que está acontecendo? Como é que tá as coisas? O senhor está com algum problema, tal? Ele vai começar a falar. Ele vai falar, olha, eu estou com a dor de dente aqui, está acontecendo isso, isso e isso, e eu queria que o senhor desse uma olhada. Beleza, seu João, tem mais alguma coisa? Não, por enquanto é só eu queria resolver essa dor. Então, seu João, vem cá, senta na cadeira. O tom de voz, a maneira de falar, o olho no olho, repetir o nome, são tudo técnicas de vendas, tá? Você vai colocar ele na cadeira, vai sentar o paciente, vai olhar, certo? Olhou o paciente ali na cadeira, volta ele tira ele da cadeira de dentista, volta ele para outra cadeira de avaliação. Porque o paciente, quando ele está ali na cadeira de dentista, ele se sente muito indefeso, sabe? Porque a maioria dos pacientes já tem medo. Você sabe que a maioria dos pacientes já tem medo. Porque aquela cadeira é um reflexo de uma dor que esse paciente vai sentir. Então, não é bacana você fazer uma avaliação, passar preço, conversar do orçamento desse paciente com ele na cadeira mesmo do dentista. Tira ele, volta ele para a cadeira de avaliação, conversa direto, olho no olho. Seu João, é o seguinte, primeira coisa que você vai passar para ele é um modo de sanar essa dor. Seu João, essa é uma cárie muito profunda, a gente tem que fazer, muito provavelmente uma restauração profunda tem um risco de dar canal e tudo mais, você vai explicar para ele aonde está a dor dele. Mas, seu João, tem outras coisas que eu consegui observar. O senhor, por exemplo, tem muito tempo que o senhor não faz uma profilaxia profissional, certo? Aí você vai começar a abordar outros problemas que estão exigentes na boca dele, lembrando que ele veio te procurar justamente por conta do problema principal, que é aquela dor. E isso a gente já passou para ele que vai resolver e vai resolver primeiro. Agora os outros, você vai conversar a respeito das outras coisas e dar ênfase que se ele não fizer isso, pode ocorrer algum outro problema. Qual seria esse outro problema, seu João? O senhor já tem um risco de fazer o canal nesse dente aqui, já está com risco de fazer o canal no 16 se o senhor está com dor. Imagina o senhor está viajando, está lá na praia e começar a doer do outro lado porque você não fez uma limpeza hoje de R$300, o senhor vai gastar R$1.000 no futuro, o senhor vai estar incapaz, o senhor não vai conseguir curtir com a sua família naquele momento. Então, você traz problema, solução e problema para esse paciente e solução de novo para esse paciente, certo? Então, é uma técnica, né? Para você melhorar as suas vendas. Bacana você prestar atenção nisso, aborda isso, treina aí. Ah, mas não sei eu que faço avaliação. Beleza, você tem um siso para tirar?
Postura antes de colocar o paciente na cadeira. Ah, clínica popular. Você tem que treinar, meu amigo. Clínica popular, não quero saber onde você trabalha, você tem que treinar aqui daqui uns dias, se Deus quiser, Deus abençoar, você está em outro consultório, você está no seu consultório. Então, antes de colocar esse paciente na cadeira, só abre, fecha, força, vai sentir força. Não, você coloca na cadeira o ser humano, conversa sobre os medos que ele tem do procedimento, conversa firme, olha no olho do paciente, passa confiança. E aí, seu João, vou fazer de tudo para que a sua cirurgia seja o mais confortável possível. Tem algumas partes, como anestesia, que não é bacana, o senhor vai sentir pressão. Vem cá, eu vou dar o meu melhor. Tudo bem com o senhor? Não, tudo bem, vamos fazer a cirurgia. E provavelmente vai falar, nossa, ninguém nunca fez isso antes comigo. Por que não faz? A gente está tão no automático que a gente põe na cadeira, faz tchau, tchau, obrigado, o senhor é muito fresco, entendeu? Desiste se o paciente for muito ansioso. Mas só de você fizer pequenas coisas, pequenas adaptações antes do procedimento, galera, ajuda muito, ajuda muito. Então, até você, antes de fazer o seu procedimento, conversa, põe ele na cadeira, faz o procedimento, senta ele na cadeira de novo, explica com paciência, porque às vezes a gente acaba esquecendo que também é um ser humano, que também é o pai de alguém, que também tem os seus medos, necessidades, anseios, sabe? E isso acaba nos afastando da nossa humanidade quando a gente está muito ligado no automático. Eu já passei por isso que eu estou aqui abrindo meu coração falando para vocês que vocês têm que prestar atenção, muita atenção, inclusive, nisso, porque é o pai de alguém, é o avô de alguém, é a mãe de alguém, certo? E se de alguma maneira eu te ajudei a tirar esse paradigma, esse dogma da sua cabeça de que vender é ruim, inscreva-se no canal, curte aí, manda para o seu amigo que você quer ajudar, que isso aqui é único e exclusivamente para ajudar vocês, galera, tá? Então me segue aí, me inscreve, você que caiu de paraquedas aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, vai no TikTok, a gente posta conteúdos todas as semanas. Então, curte aí, comenta, compartilha e você já sabe. Tamo junto.